Salmo 116, versículo 1 diz assim: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E aqui no livro de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? A palavra de Deus fala do primeiro milagre que Jesus fez. E o primeiro milagre que Jesus fez, ele escolheu um casamento. O casamento é a família. Amém? É o início de uma família. E o casamento é uma nova vida, é um novo começar. É uma nova aprendizagem. Quando você que já é casado, quando a gente era solteiro, a gente tinha uma vida diferente, tinha uma visão diferente. Mas a partir do casamento, entra uma outra responsabilidade, né? Entra uma nova perspectiva de vida. Os sonhos começam a ser colocados em projetos, né? Começam a ser colocados em ação para se construir uma vida nova. Então o casamento é uma construção, amém? O casamento é uma construção. Por isso que o livre-arbítrio, ele só não te dá o direito de você não escolher. Você vai ter sempre o direito de escolher. Então quando eu casei, eu escolhi. Também fui escolhido. Quando você casou, você escolheu. Também foi escolhido. Agora, a gente não escolhe filhos, não tem como escolher filhos. Deus que dá os filhos para a gente, é ou não é? E os filhos também. Não pode escolher os pais, é ou não é? Porque é Deus que dá os pais para os filhos. A Bíblia manda os filhos honrar os seus pais. E não diz se ele é bonzinho, se ele é o perfeito, se ele nunca erra, se ele não falha. Não, manda honrar o pai e a mãe, sem nenhum questionamento. A Bíblia manda a gente honrar. Agora, o casamento não. O casamento, Deus dá o poder da escolha. E isso é muito importante. Amém, irmãos? Só que nos tempos que nós vivemos,
Nos tempos que nós vivemos, as pessoas, elas casam, muitas pessoas, não todas, mas muitas casam, para ver o que vai dar. Para ver o que vai dar, se não dá, a gente separa. Já tem muitas vezes o pensamento antes de casar, se não dá, a gente separa. E torce que dê certo, porque tem muitas vezes esse pensamento que o casamento é uma loteria. Mas o casamento não é uma loteria, o casamento é uma construção. Diga, o casamento não é loteria, é uma construção. E às vezes na construção, você vai também ter que recalcular tudo de novo. Amém? Vai ter que recalcular, vai ter que se esforçar um pouco mais para quê? Para concluir a obra. E como se conclui a obra do casamento? É sendo fiel até a morte. É igual ser fiel a Deus. Você não entra no céu se você não for fiel até a morte. Você também, se não for fiel ao seu marido, à sua esposa, até a morte, também você não entra lá. Porque é fidelidade. E o casamento representa a união de Cristo e a igreja. Quem é a igreja, diga amém. Então diga, eu sou a noiva. Então você é a noiva, você espera o noivo. Na nossa cultura, é o noivo que espera a noiva, na nossa cultura. Assim, irmãos, nós temos que cuidar como igreja. Nós não podemos ficar impaciente. O noivo está demorando, a gente pensa, Jesus está demorando. Parece que ele não vem, por que ele está demorando tanto? E a Bíblia diz que aquelas noivas que Jesus contou a parábola, elas também ficaram cansadas de esperar, e aí elas adormeceram de tanto que ele demorou. A gente vê o que o mundo está acontecendo com o mundo, a gente vê que as pessoas estão esfriando na fé, a gente vê que a coisa não está fácil nesse mundo para manter-se na fé, e não é porque as pessoas não querem, mas é porque o diabo está assediando, é porque o mundo está assediando, é porque esse aparelhinho aqui que nós temos a Bíblia, esse aqui é um dos principais culpados, mas acontece que ele é o tentador, porque a tentação está tudo ali, e perdendo de viver a vida no nosso mundo real. O nosso mundo real é aqui, aonde a gente está. Esses dias eu dizia, se eu pudesse, eu acabaria com as redes sociais, se eu pudesse eu faria isso, para que as pessoas voltassem ao convívio, para que as pessoas voltassem, as famílias voltassem a se entender, para que as pessoas não falassem cada uma língua dentro de casa, porque hoje em dia é assim, cada um fala uma língua, é a criança que fala a língua dela do que ela vê no telefone, o jovem do que ele vê no telefone, a esposa do que ela vê no telefone, do marido do que ela vê no telefone, e cada um tem um mundo ali, um mundo para si mesmo, mas não é isso o casamento. A família não deve ser assim, por isso que o diabo está trabalhando desse jeito, porque a família é para todos ser unidos, é para todos entender um ao outro, compreender um ao outro, e hoje em dia as pessoas não se entendem mais, elas se suportam, elas vão indo, mas não há mais aquela comunhão que existia há muito tempo, é só você ver hoje. Então, irmãos, quando se casa, depois se pensa nos filhos, né? Depois se pensa, se sonha, se projeta os filhos, tudo é um projeto que a pessoa vai fazendo. Então a família é isso, tem que ser amor, tem que amar. Mas aqui, quando Jesus é convidado para esse casamento, a Bíblia diz que os seus irmãos foram na frente, e ele foi depois, e ele chegou lá no casamento. E lá nesse casamento, esse casamento não era como hoje, que dura 2 horas, uma noite, um dia. Mas esse casamento, ele durava de 3 a 7 dias. Esse casamento durava. Então, a Bíblia conta que lá pelo meio do tempo do casamento, terminou o vinho. Terminou o vinho. E Jesus estava ali. E a mãe de Jesus chega e diz para Jesus, terminou o vinho. Jesus olhou para ela e disse, mulher, mas o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Nós não podemos desprezar a Maria só porque nós não adoramos uma imagem de escultura. Não adoramos a Maria. Adoramos Jesus. Amém? Mas ela foi o instrumento usado, escolhido entre todas as mulheres. Foi ela. A mais sagrada, a mais santa. Foi ela. Naquela época, muitas mulheres esperavam ser escolhidas. Mas a Maria foi a privilegiada. O vinho nas Escrituras, ele simboliza
simboliza a alegria. Ele também é símbolo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos dá alegria. Amém? Aí, quando Jesus realiza esse milagre, multiplicando o vinho, ele está multiplicando a alegria. E ele não deu qualquer vinho, não havia vinho como aquele. Porque quando uma coisa é quando a nossa vida, o nosso casamento, ele está andando sem o milagre de Jesus. É uma coisa. Mas depois que Jesus entra, depois que Jesus faz o milagre, aí é que nós vamos provar o vinho bom. Amém, irmãos? Aí é que nós vamos experimentar o sabor da alegria. Diga glória a Deus. É aí que nós vamos experimentar. Se tem uma coisa que o casal deve valorizar, que o marido, a esposa deve valorizar, é um ao outro. Amém, irmãos? É honrar um ao outro. É ser sincero um com o outro. É ser fiel um com o outro. Deixa eu dizer algo para você. A sua esposa representa a Deus. O seu marido, para você, representa Deus. Você sabia disso? Por isso que é o mistério do casamento entre Cristo e a igreja. Agora, quando Deus fez o homem, ele fez macho e fêmea. Macho e fêmea, segundo a imagem de Deus. Então não é o homem que é a imagem de Deus, é o homem, imagem de Deus, a mulher é a imagem de Deus. Ambos são imagens de Deus. Então quando há um casamento, há uma aliança. Há uma aliança. E é mais que uma aliança. Vai havendo uma unidade tão grande, e deve haver, ser cultivada, ao ponto de não ser mais dois, mas ser um. Deu contigo, deu comigo. Deu comigo, deu contigo. Você está entendendo? Porque os dois são um. Proteção. Proteger um ao outro. Ajudar um ao outro. Então o casamento é isso. Você não tem que tratar ninguém melhor do que o seu marido, ninguém melhor do que a sua esposa, ninguém, nem filho, nem filha, ninguém. Ele e ela representa Deus. Quem está entendendo, diga amém. Deus. Se qualquer coisa você fizer para essa pessoa, se qualquer traição você fizer para essa pessoa, você está fazendo direto para Deus. Direto para Deus. Porque essa pessoa representa a Deus. Você fez uma aliança com ela. Ela fez uma aliança com você. Então, e isto é muito sério. É por isso que Deus odeia o divórcio. Porque Deus odeia nos deixar. Deus odeia nos abandonar. Deus odeia ficar longe de nós. Ele quer estar com a gente. Ele quer estar comigo, quer estar com você. Ele quer estar no nosso casamento. Amém, igreja? Ele quer estar. Mas com o passar dos anos, se a gente não der manutenção em qualquer coisa, aquilo vai deteriorar. Até uma casa que você deixar fechada, que você não vai lá abrir, que você não vai lá ver, quando você for lá está podre, porque você não deu manutenção. Se você fosse lá e cuidasse e desse a manutenção, duraria muitos e muitos anos. Assim qualquer coisa, seja um carro, né? Na nossa saúde nós temos que dar manutenção. Tudo na vida da gente a gente tem que dar manutenção. E no casamento tem que ter um cuidado extremo. O casamento é para toda a vida. O casamento é para até a morte. A única que pode separar o casal é a morte. Mas quando há infidelidade, pastor, aí já houve morte. Aí já houve morte. Quando há infidelidade, já há morte, pode ter certeza que há morte. Por isso que eu disse, representa Deus. E a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus tem misericórdia? Deus tem. Mas não é por isso que eu vou me arriscar.
Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é um perdoador, Deus é amor, e é por ser amor que eu tenho que saber amar. Amém, irmãos? Saber amar, saber valorizar. A Bíblia, quando nos diz para nós fazer os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem para nós. A gente sempre quer que os outros sejam fiel a gente, sim ou não? Sim ou não? Você quer que as pessoas, teu marido, tua esposa, seja fiel a você? Mas nem passa na sua cabeça de ele ou ela ser infiel. Não passa na sua cabeça. Você nem pensa nisso, porque você quer que ela seja, quer que ele seja, deseja, porque você não admitiria ser traído, enganado. Você jamais admitiria isso. Nós jamais admitiríamos isso. Mas a gente sabe que nesse mundo tudo acontece. É ou não é? Tudo acontece. E se acontece com a gente alguma coisa desse tipo? Bom, mesmo que os dois sejam um, é para ser um, mas cada um ainda tem livre arbítrio, ainda tem livre escolha, ainda pode escolher todos os dias, ou dar manutenção ao seu casamento, ou dar manutenção à sua esposa, ao seu marido, ou a pessoa leva de qualquer maneira e um dia a casa cai, um dia, ou a pessoa já nem anda mais junto, já não caminha junto, já não vai nas mesmas coisas, não tem não tem mais diálogo, não tem as mesmas comunhão que lá no começo, no início do casamento, a pessoa tinha. Então a gente tem que rever essas coisas. Tem que rever essas coisas e tem que olhar para nós e ver em que eu posso melhorar, em que você pode melhorar, em que nós podemos melhorar, porque é obrigação nossa fazer a nossa parte. Amém, irmãos? É obrigação nossa, porque quando falamos do casamento, falamos da união mais... Deveria ser então a união mais firme que poderia existir. Mais de 50% dos casamentos se dissolvem, se separam, mais de 50%, já é mais. E não é só hoje em dia lá fora no mundo, é dentro da igreja também. É dentro da igreja, e isso que é preocupante, e isso que é triste. E é por quê? Por falta de manutenção, por falta da pessoa... se voltar, estar andando com Deus e entender que ela casou é para sempre, que ela fez uma escolha e agora ela não pode, não deve, ela pode, mas não deve trazer um prejuízo para si mesma e trazer um prejuízo para outra pessoa, a qual ela se uniu e que representa a Deus na vida dela. Então, a fidelidade é em tudo. Um cristão tem que ser fiel em tudo. Paramos de escolher em que você é fiel. Só um pecadinho de estimação, um pecadinho pequeno, Deus sabe, Deus entende. Para com isso. Tem que ser radical nesse sentido. Não, eu não quero. E se pecou, perdoe-me, Senhor. E se pecou de novo, perdoe-me, Senhor. Mas eu não aceito isso, eu quero mudar. E se esforce para Deus te ajudar. Amém, irmãos? Que não te esqueça que mesmo sabendo de tudo isso, todas essas informações, nós ainda somos pecadores, continuamos como pecadores, porém pecadores arrependido é porque não quer fazer aquilo que desagrada a Deus, não quer fazer aquilo que desagrada a esposa, não quer fazer aquilo que desagrada o marido. Amém, irmãos? Isso tem que ser algo que tem que ficar dentro de nós. Então, quando Jesus entrou ali naquele casamento, houve uma festa maior ainda do meio para o fim, porque Jesus se manifestou. Ali Jesus manifestou o seu poder. E ali a alegria foi saboreada de uma forma ainda melhor. Porque agora o vinho novo era considerado melhor do que aquele primeiro vinho que eles tinham tomado. Então nós devemos considerar a nossa vida agora com Jesus melhor do que a nossa vida antes sem Deus. Eu quero ser fiel, eu quero honrar, eu quero obedecer, eu quero andar na presença do meu Deus, eu quero servi-lo com todo o meu coração. O meu Deus não é um Deus de mesquinharia, o meu Deus não é um Deus que nos deixa na mão, não é um Deus que nos deixa na necessidade quando nós estamos precisando, não, de maneira nenhuma. Ele não deixou aquele casal, ele foi convidado, e se a gente convida Jesus
para estar com a gente e a gente já convidou, então agora não haverá necessidade, porque nada vai te faltar, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades.